Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente. Essa é a nossa segunda aula sobre iluminismo. Então, como eu falei na aula anterior, nós vamos continuar falando sobre o contexto histórico para a gente entender um pouquinho como era o mundo no qual essas ideias iluministas surgiu. E a gente entendendo um pouco como era esse mundo, a gente consegue entender por que essas ideias surgiram. Afinal de contas, essas ideias não surgem do nada, né? Não é um belo dia o filósofo acordou e ele resolveu repensar o mundo e todas as coisas. Então essas ideias elas surgem como respostas a situações que as pessoas vivenciavam naquele período. Então essa é a parte 2. Na aula passada nós falamos sobre antigo regime, sobre absolutismo, sobre a sociedade estamental. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre outra característica marcante do período, que era a influência da Igreja Católica, a influência que a Igreja Católica tinha na sociedade na época, e sobre a Revolução Científica do século XVII. Então, começando com a influência da Igreja Católica, primeiro, só para esclarecer, né, no período que a gente está estudando, a gente está falando em iluminismo, então já é século XVIII, já havia ocorrido a Reforma Protestante, então já existia na Europa outras igrejas além da Igreja Católica. Então, por que o nosso foco vai ficar com a Igreja Católica? Porque as igrejas protestantes, é uma característica marcante delas até hoje, elas são muito fragmentadas. Então, existem muitas igrejas protestantes, né? Hoje existem vários ramos protestantes, e não existe uma estrutura, uma hierarquia que centralize todas essas igrejas. Ao contrário da Igreja Católica, que até hoje tem uma estrutura muito centralizada, muito hierarquizada. Então, você pode ter a Igreja Católica aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, da Angola, do Japão, e ela tem uma relação com o centro da Igreja, que é no Vaticano, em Roma. Então, uma estrutura muito centralizada. Então, feito esse esclarecimento, a gente está falando de uma sociedade, na época, onde a religião ela tem uma influência muito grande sobre a vida das pessoas. Vocês podem perguntar: ah, professor, mas hoje em dia isso continua assim. Hoje em dia a religião ela ainda influencia muito a vida das pessoas, independente da religião que a pessoa pratique. Correto. Mas tem uma diferença. O mundo de hoje, existem outras visões de mundo que vão coexistir com os valores religiosos. Então, por exemplo, hoje a ciência ela já é um tipo de conhecimento consolidado. Então, hoje, mesmo as pessoas que são religiosas, elas coexistem, né? Você tem a sua crença, você tem a sua fé religiosa, mas você também tem a sua fé na ciência. Você vai no médico, você toma remédios, você faz exames. Nessa época, ainda a ciência como a gente conhece hoje, ela estava engatinhando. Então, a forma como as pessoas enxergavam praticamente tudo no mundo era por meio da religião. No caso da Europa, a principal religião era o cristianismo e ainda na maior parte, né, dos lugares o cristianismo na sua vertente católica. Então a igreja ela vai exercer uma influência muito grande sobre os costumes das pessoas, sobre os hábitos cotidianos. Então pensem, por exemplo, no calendário festivo, nas festas, nos feriados, eram praticamente todos religiosos. Hoje a gente perdeu um pouco dessa noção porque tudo vive um pouco de comércio, carnaval, Páscoa, Natal, é compra de ovo de Páscoa, é compra de presente, mas são feriados, são festividades que têm o seu cunho religioso, né? Estão relacionadas a eventos religiosos. E nessa época, muito mais. Fora outras várias festas que existiam nos calendários. Os hábitos cotidianos é tudo, é a maneira como as pessoas se expressam, é a maneira como as pessoas se vestem, quais são os hábitos, o que as pessoas fazem no seu dia a dia, o que elas fazem no domingo. Então, tudo era muito influenciado pela religião, né? E, no caso, pela Igreja Católica. Né? É ela que, de certa forma, vai ditar quais são os costumes, vai ditar quais são os hábitos, o que é aceito, o que não é aceito.
Além disso, você tem uma influência muito grande sobre a produção de conhecimento e a circulação de ideias. Então, a gente está falando de um período onde, primeiro, a maior parte das pessoas não tem acesso a qualquer tipo de conhecimento como a gente conhece hoje. Alfabetização, a maior parte das pessoas não sabia ler e escrever. Não existiam escolas como a gente conhece hoje, né? Escolas públicas para todo mundo. Já existiam universidades nesse período, mas também não eram universidades como nós conhecemos hoje, né? Que são universidades públicas ou universidades privadas. Em geral, as universidades elas estavam atreladas à igreja ou sofriam influência muito grande da igreja. E a mesma coisa a circulação das ideias. Então, a ideia de liberdade de expressão, de você se expressar livremente as suas ideias, suas crenças, também não existia na época. Ah, então, a igreja ela controlava, ela ditava um pouco o que era o conhecimento certo, errado, o que era aceito, o que não era aceito. E você expressar uma opinião contrária ao que era considerado correto na época, poderia ter consequências muito perigosas. Eu vou citar aqui o exemplo para vocês do Giordano Bruno, que foi um padre, filósofo, poeta, místico, enfim, ele foi um monte de coisas, né? Que viveu no século XVI. Então, ele era um padre, ou seja, ele foi ordenado pela Igreja Católica, mas como ele professava ao longo da sua vida várias ideias contrárias ao que a igreja na época defendia, né, como corretas, ele foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício, né, que pertencia à Inquisição. Então, o Tribunal do Santo Ofício ele era responsável por investigar, julgar e punir pessoas que professassem, divulgassem ideias que eram contrárias ao que a igreja defendia do período. As punições variavam muito, né? Desde punições mais leves até as punições mais pesadas, que era, por exemplo, você ser excomungado. Você ser excomungado significa que você foi expulso da comunidade cristã, né? Você não faz mais parte da comunidade cristã, no caso católica. O Giordano Bruno ele foi excomungado e, posteriormente, como ele não parou de professar essas ideias, ele foi condenado mais uma vez à morte, né? E foi queimado vivo na fogueira. Uh, um número razoável de pessoas foi condenado à fogueira. Não era a punição mais comum, né, da boa parte das pessoas que eram condenadas, mas chegava-se ao extremo de se condenar pessoas à morte. Então, só para vocês terem a noção do risco pessoal que existia para quem professasse ideias que eram diferentes do que era defendido na época. E não era só na Europa católica, né? Na Europa protestante e mesmo em outros locais do mundo na época, onde reinavam, né, outras religiões, também não existia-se liberdade de expressão nesse período na maior parte dos lugares. A liberdade de expressão, a gente vai ver, é uma ideia que ela surge com o iluminismo. Outra coisa característica da influência do pensamento religioso na época era o pensamento dogmático. Então, o que era o pensamento dogmático, né? Que era o pensamento professado na época? É um pensamento baseado em dogmas. Então, o que é um dogma? Um dogma ele é uma verdade absoluta que não precisa ser demonstrada ou provada. Você tem que aceitar ela através da fé. E aqui não cabe a gente fazer juízo de valor, né? De qual tipo de conhecimento é melhor ou superior ao outro. É só a gente demonstrar como funciona cada tipo de conhecimento, né? Cada tipo de pensamento. No caso, o dogma é uma verdade que ou você aceita através da fé ou você não aceita. Ela não precisa ser explicada, ela não precisa ser provada, ela não precisa ser demonstrada. Ao contrário do tipo de pensamento que vai começar a surgir na Europa, né, e vai ganhar forma mais clara com o que se chama de Revolução Científica do século XVII.
Então, tal qual o iluminismo, a Revolução Científica do século XVII, ela é fruto de um processo que vinha acontecendo já há alguns séculos, já há algum tempo. Então, as ideias elas não surgem do nada, né? Elas não são fruto de uma pessoa só, né? Elas são fruto de um processo que vai acontecendo, vai amadurecendo, até que ele apareça de forma mais clara. No caso aqui da Revolução Científica, nós não vamos nos estender muito sobre isso, é só para vocês terem uma visão geral do que estava acontecendo. O que eles vão trazer de novo, né, em relação à visão de mundo, à maneira de enxergar o mundo? É que a ideia de que a compreensão do mundo ela deve ser obtida por meio da observação dos fenômenos e da experimentação, isto é, da reprodução em experiências. Então, agora, o conhecimento sobre o mundo, para quem participar desse movimento, né, da Revolução Científica, ele não pode ser mais só a partir de dogmas religiosos, a partir de verdades absolutas que não podem ser contestadas e que você tem que aceitar ou não. O conhecimento tem que ser a partir da observação dos fenômenos, né? Então, o cientista, né, os cientistas da época, os matemáticos, os astrônomos, eles vão passar a observar o mundo, observar os fenômenos na natureza enquanto eles estão acontecendo, para poder gerar o conhecimento. Um exemplo muito clássico é a ideia da gravidade com Isaac Newton. Então, diz a lenda, né, a gente não sabe se foi exatamente dessa forma, mas ilustra bem um pouco isso, que ele estava sentado embaixo de uma árvore, uma maçã caiu na cabeça dele, e ele começou a se questionar por que, que a maçã, quando se desprendia da árvore, por que, que ela caía? Por que, que ela não flutuava? Por que, que ela não subia? Pode parecer absurdo para a gente hoje, né, porque a gente está acostumado a ver as coisas e a gente sabe que elas caem, mas por que isso acontece? Então ele passou a se questionar, ou seja, ele observou um fenômeno na natureza enquanto ele acontecia e ele passou a questionar a natureza desse fenômeno. Daí ele chegou à conclusão de que deveria existir alguma força que atraía as coisas, né, para o chão, né, fazendo com que elas caíssem. E denominou essa coisa de lei da gravidade. Hoje em dia, a gente já tem um conhecimento muito maior de como funciona a lei da gravidade. A gente sabe que, por exemplo, na Lua, onde a gravidade é menor, se você solta uma coisa, ela não cai como cai aqui, né? Ela flutua um pouco, ela cai muito mais lentamente. Mas o principal é essa ideia de que esse novo conhecimento, né, que a gente vai passar a chamar de científico, ele precisa ser demonstrado, ele precisa ser provado. Não basta um cientista chegar e dizer que uma coisa é assim porque é assim. Né? A gente está passando hoje pela pandemia do coronavírus, não basta alguém chegar e falar que você tem que tomar a vacina porque você tem que tomar a vacina, acredite em mim, vai funcionar. Né? A vacina ela é fruto de pesquisa, ela é fruto de experiências. Pessoas tomaram antes, eles calcularam, mediram, funciona, não funciona, qual é a taxa que funciona. Para pessoas mais velhas funciona melhor do que para pessoas mais novas. Então, é um conhecimento que ele é fruto da experiência, ele foi demonstrado, né, para poder ser provado, né, para poder ser aceito. Então, a gente já vê que mesmo antes do iluminismo é século XVIII, já haviam novas ideias, né, já haviam outras formas de compreender o mundo surgindo na Europa, mesmo antes do iluminismo. Então, é isso, pessoal. É um resumo, né? Mas eu espero que tenha ficado um pouco melhor para vocês observarem que mundo é esse que as ideias iluministas vão surgir. Vocês vão ver quando a gente começar a falar sobre iluminismo que várias ideias iluministas, várias ideias que eles defendiam, vão estar exatamente relacionadas a vários pontos que a gente viu nessa aula sobre o contexto histórico. Outro motivo é porque muita das ideias que a gente vai ver que os iluministas defendem, ideia de liberdade de expressão, ideia de tolerância, né, tolerância religiosa, né, respeito, para a gente hoje parece algo muito natural, né, de modo que a gente vai olhar e vai ver, mas o que isso tem de tão fantástico assim
que esses caras estavam pensando. Mas, para a época, eram coisas muito radicais, eram coisas muito novas. E ainda são muito recentes. Né? Então, isso mostra para a gente que esses valores que a gente tem hoje, de tolerância, de respeito, né, ao outro, né, de respeito ao diferente, de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, eles não são valores garantidos. Né? Então, a gente precisa estar a todo instante defendendo esses valores. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.